Olá, alunos! Vamos a uma breve explicação sobre a atividade da resumo proposta para a unidade 2. Gostaria de iniciar esse pequeno vídeo com a seguinte observação. Esse exemplo que eu vou apresentar para vocês, eu estou acessando através de uma disciplina que não necessariamente é a disciplina que vocês estão cursando. Mas é importante que vocês saibam que o procedimento que aqui vou explanar, ele é válido para todas as disciplinas semipresenciais nesse tipo de atividade, tá certo? Então vamos lá. Uma vez que você já tem acessado o seu ambiente ou a sua sala de aula virtual, você deverá ir na unidade 2 e assim como você procedeu na unidade 1, o primeiro passo que você deve fazer é ler, né, o que a unidade 2 traz de estudo, né, as dicas para o estudo da semana e logo abaixo verificar os links que estão disponíveis para você. Do mesmo forma, você tem o módulo de estudo da unidade, nesse caso existe um vídeo de apoio, tá certo? Você tem o fórum, no qual você deve também acessar, verificar o enunciado e, a partir do enunciado, fazer a sua contribuição. E aí, então, você tem a atividade, no caso, eu estou chamando de estudo de caso, mas é a atividade onde você deverá fazer um resumo, tá certo? Vamos lá. Uma vez que eu cliquei no link, vocês vão ser direcionados para o ambiente da atividade, ou seja, onde está discriminado o enunciado da mesma. Portanto, é importante que vocês façam a leitura antes de iniciar a atividade. Aqui ele fala um pouco sobre o que era a atividade, inclusive chamando a atenção de que é uma atividade diferente do questionário, e é diferente por quê? Porque no questionário você lê o módulo, responde e imediatamente você tem a resposta. Nesse caso, você vai ler um texto que pode ser disponibilizado, assistir um vídeo, né, em que você depois deverá fazer um resumo, anexá-lo e só depois que tiver postado no ambiente é que então eu terei acesso para fazer a devida correção e a pontuação de vocês. Aí vem dicas importantes para o bom desempenho da atividade. Leia ou entenda. Não entendeu? Me envie mensagem. O que é necessário inicialmente? Independente do texto, do vídeo que você vai ler ou assistir, você deve ter estudado a unidade, o módulo e, se eventualmente tiver, assistido o vídeo de apoio. A resposta, ou seja, o resumo, ele deverá ser preparado no modelo e nos padrões da BNT, porque se trata de um texto acadêmico. Deverá ser na forma de um relatório, ou seja, você vai discriminar, você vai escrever sobre a ideia central daquele texto ou daquele vídeo, tá? Essa é uma atividade que traz para vocês a oportunidade de desenvolver competências e habilidade do ponto de vista de expressão e comunicação, onde vocês vão desenvolver a capacidade, o potencial de escrever, de se comunicar. E isso é muito importante, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Quem de vocês dentro de uma empresa já não precisou passar um e-mail para um subordinado, para um colega, para um superior, ou mesmo redigir um determinado texto para uma determinada situação? Não é mesmo? Procure, portanto, à medida que você lê o texto ou o vídeo ou o que foi disponibilizado para que você faça o resumo, se você não entendeu algum conceito, se você ficou em dúvida sobre algum aspecto apontado no relativo texto ou vídeo, você deve e pode fazer pesquisas adicionais. Você pode fazer pesquisas em sites educacionais confiáveis, você pode utilizar a bibliografia disponibilizada, você pode procurar a biblioteca da faculdade, você pode trocar ideias entre os colegas e ainda enviar mensagem para mim, que estarei à disposição para orientá-los, né? O texto, e aí agora nesse item 4 aqui, é de suma importância. O texto, ele deve ser
elaborado com suas próprias palavras. Não faz sentido você ler ou assistir um vídeo e fazer um resumo do mesmo utilizando as palavras de outras pessoas. Não faz sentido. O objetivo, como eu falei anteriormente, é que você possa desenvolver a capacidade e a habilidade, a competência de redação, de comunicação. E você só vai poder fazer isso se você tentar. Erros vão acontecer, mas faz parte do aprendizado. Então, utilize suas próprias palavras, né? Por isso, leia o texto quantas vezes for necessário, assista o vídeo quantas vezes for necessário. Grife os pontos principais, os pontos críticos, né? E a partir daí, então, redija o seu texto. O texto, você pode fazer rascunhar milhões de vezes, você rasga até o momento em que você se sente seguro para fazer a sua redação final. A nota desse texto, ele vai ser levado em consideração o aspecto, né, sob o ponto de vista do formato da ABNT. Para isso, vocês vão ter lá na aba da unidade um link chamado modelo do resumo, que é um modelo já dentro das especificações da ABNT, está em Word e é editável. Então, isso facilita muito, tá certo? E a partir daí você vai ter sua nota, levando em consideração esse aspecto da formatação, levando em consideração o desenvolvimento do texto. O que é o desenvolvimento de um texto? É você fazer o texto de forma coerente, né? Ou seja, com início, introdução, meio, desenvolvimento e fim, que é a conclusão. Portanto, você tem que ter esse cuidado de ter uma coerência argumentativa daquilo que você está tentando resumir, né? Outro aspecto importantíssimo que vocês não podem deixar de ter atenção é de que quando você fizer, e se fizer necessário, a utilização de qualquer conceito, palavras, pensamentos, que não seja seu, faça a devida referência, para que dessa forma vocês não incorram no erro do plágio, tá? No caso específico desse resumo, que nós estamos usando como exemplo, de novo eu chamo a atenção de vocês, esse exemplo que eu estou utilizando é de uma disciplina, mas não se preocupem, porque todas as disciplinas têm o mesmo procedimento com relação ao resumo. No caso específico dessa, ela fala que existe um texto, que ele discrimina logo abaixo aqui da palavra texto, e ele diz que esse texto está disponível lá na unidade num link logo abaixo à atividade. Então, qual é esse texto? O título do texto, no caso do nosso exemplo, é o impacto das políticas no desenvolvimento de arranjos produtivos locais, o caso do APL de ovino-caprinocultura em Quixadá, Ceará, e está postado lá na frente. No caso específico dessa atividade, desse texto aqui, como ele é um texto mais técnico, traz um enunciado, né? Ou seja, ele traz algumas questões para poder ajudar a elaborar o desenvolvimento do seu texto, mas não necessariamente todos os textos ou vídeos que serão apresentados trará esse tipo de indicação, tá certo? Porque, inclusive, quando isso ocorrer, atenção, não é produzir um texto respondendo diretamente às questões. As questões, elas são norteadoras para que você faça aquele desenvolvimento conforme eu falei, início, meio e fim, tá certo? Então, agora, a gente vai voltar lá na unidade 2, para que a gente possa ver o texto, tá certo? O texto e o modelo, tá? Eu falei para vocês que existe um modelo editável que já atende a um dos requisitos da atividade, que é o formato no modelo acadêmico da ABNT. Então, veja aqui, ó, modelo formatado que está aqui. Quando você faz isso, ele vai baixar aqui, você abre, tá certo? Habilita. E aí a gente vai ver como produzir a partir desse modelo. Eu vou abrir aqui o texto. Vocês veem, como eu disse lá,
o texto para o estudo de caso da unidade 2. Nesse caso, ela está disponibilizado aqui. Veja qual é o texto. O mesmo título que nós falamos lá. Verifique que ele traz os autores. Eu vou tirar aqui. Já vou colar. Eu vou levar lá só para facilitar. Vou voltar lá no modelo editável. Eu vou copiar ele aqui só por enquanto. Já vou, inclusive, trazê-lo para as especificações do modelo, que é Arial 12, tá? Verifique que algumas palavras estão em amarelo. Essas palavras elas estão em amarelo para chamar a atenção para você que é nesse local que você deve editar, é por isso que ele é editável, as informações referentes ao texto ou ao vídeo que você, ou ao filme que você assistiu, tá certo? No caso aqui ele fala o autor, aí você tem que escrever. Você observa que no nosso texto aqui são 2 autores, então eu vou escrever os autores. Aí eu discrimino o nome, ó, Janaína Arruda Barroso e Alexandre Araújo Cavalcante Soares, tá? Aí agora eu já vou tirar essa parte amarela que eu já digitei, né? Eu já disse quem são os autores. No texto barra filme, aqui não é um texto e um filme. Eu disse e a gente viu que no caso específico dessa atividade, o resumo é referente a um texto. Então, filme eu tiro. Se fosse um filme, eu tiraria o texto. E aqui eu vou escrever o título do texto, que está aqui, ó. Certo? Só para facilitar, eu já estou trazendo para cá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar também essa parte de amarelo, porque já foi preenchido. Aí, ele vem, a partir de uma análise, eu estou fazendo referência ao texto, de uma análise. Aí eu tenho que escolher, porque eu não posso fazer as 3 análises de uma vez só. Como esse texto, ele trata de uma monografia, ele é um texto dissertativo. Portanto, se ele não é crítico, eu tiro. Tá? Como ele não é discursivo, eu tiro. Se fosse um texto discursivo, eu tiraria o dissertativo e o crítico. Se fosse crítico, eu tiraria o dissertativo e o discursivo. Tá? E a partir daqui, então, é que a gente vai começar, a gente vai colocar a ideia central do texto. Tá certo? A ideia central do texto. Que no caso desse daqui, só para título de informação, era como uma determinada comunidade, especialmente em interiores, né, das capitais, elas podem obter desenvolvimento e sustentabilidade a partir da formação desses APLs, tá? Que são arranjos produtivos locais, né? A partir das forças locais, eles conseguem se desenvolverem. Então, essa é a ideia central. E aí, a partir dessa ideia, você vai começar a desenvolver o seu texto, tá? Usando começo, meio, fim, finalizando com a conclusão. Então, agora você vai... Vou botar de preto para não... Aí você desenvolve o texto, de novo chamando a atenção, início, meio e fim. Eu botei a ideia central. Como é que eu vou desenvolver para o caso específico desse texto? Eu vou começar a falar o que é uma APL, como é que eles se formam, por que é que hoje se entende que eles são importantes. E aí, no final, eu vou fazer uma conclusão. Que aí, a partir do que eu estudei, do que eu li, a partir do que eu li do texto, do que eu estudei na unidade, eu posso chegar à seguinte conclusão, que realmente as unidades, as formações dos APLs em determinadas localidades, elas são extremamente importantes, que corroboram para o desenvolvimento daquele local, né? Para o crescimento e o desenvolvimento, levando renda, né? Então aí eu posso fazer um fechamento. Fiz o fechamento, agora eu coloco seu nome, é o que eu vou escrever meu nome. No caso, eu vou botar lá Vanessa Lima, no caso é o nome de vocês, tá? Sou aluno do curso, vou botar gestão marketing,
é um exemplo. A disciplina eu vou botar aqui comunicação, no caso aqui a PL, tá? E a faculdade Padre Dourado. Vejam que é muito simples. Eu vou limpar isso aqui, ó, porque isso aqui eu levei só para efeito de facilidade. Pronto, é muito simples você fazer o seu texto. Agora, o que é que eu devo fazer? Eu vou salvá-lo no meu computador, em algum local que me fique bastante fácil de localizar. Vou botar aqui, vou chamar resumo, vou só chamar de resumo da atividade 2, tá? Chamar meu resumo, salvar. Pronto. Aí agora a gente vai voltar lá na atividade, tá certo? Eu vou voltar no meu ambiente, lá na minha sala de aula virtual, vou até o link da atividade, porque agora eu já fiz a atividade. Como é que eu vou enviá-la? Tá certo? Então, verifique que quando você baixa o cursor, lá embaixo ele tem um botão chamado adicionar tarefa. Clique nesse botão. Vocês vão verificar que ao clicar no botão, ele vai abrir uma caixa em que você poderá anexar o seu arquivo. Você pode arrastá-lo, você pode buscá-lo diretamente. Arrastá-lo é mais fácil. Semelhante ao que vocês fazem com um e-mail quando vocês vão enviar um determinado arquivo para uma outra pessoa. Então, eu vou lá, no caso aqui nos meus documentos, vou pegar o meu resumo da atividade 2, tá certo? Vou levar até o local, vocês veem aqui na caixa, e vou soltar. Atenção, observe se o arquivo ele foi anexado. Uma vez que anexou, salve. Você salvou, para você ainda ter mais certeza de que efetivamente o seu resumo está lá no local devido para que ele possa ser pontuado, baixe e verifique, ó. Envio de arquivo. Tá vendo? Ele foi enviado. Se não estiver assim, verifique, refaça o procedimento, porque de alguma forma esse arquivo não chegou. Uma dica importante é, faça o seu resumo o quanto antes. Poste o mesmo e acompanhe, porque igual ao fórum, eu fico acompanhando, tá? E passo os feedbacks. Então, se você mandou o seu primeiro arquivo e eu fiz a leitura do seu resumo, achei que você pode melhorar em alguns aspectos, eu dou o feedback e peço para que você refaça a atividade. Então, você pode reeditar aquele seu arquivo de acordo com as indicações dadas e depois anexá-lo novamente. Você pode anexar até 5 arquivos e eu sempre vou dar prioridade para o arquivo final, tá certo? Portanto, acompanhe, não deixe para a última hora, porque se você enviar no último dia, você perde a chance de obter esse feedback, portanto, de obter a pontuação máxima, tá? Se por acaso o arquivo que você enviou já está ok, eu já faço a pontuação e faço o comentário pertinente para que você possa acompanhar o seu desenvolvimento, tá certo? Então, verifique que não é nada demais, é muito simples, tá certo? Eu fico à disposição, qualquer coisa que vocês precisarem é só me encaminhar mensagem. Por favor, se identifique, diga o seu nome, a sua disciplina e o turno no qual você estuda. Até uma próxima vez e contem sempre comigo.